Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Som da minha comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Mateus 14, de 22 a 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritando de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água e em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento e ficou com medo e começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo se estendeu a mão e segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos, a palavra de hoje, do livro de Mateus 14, 22 a 33, o Senhor vem nos fazer esse relato que nós devemos ter fé. Ele quer demonstrar através desse relato que nós devemos ter fé plenamente nele, somente nele. Veja que a passagem fala que no início que Jesus multiplicou os pães e deu àquele povo. E veja a preocupação que o Senhor tem com aquele povo. Enquanto os discípulos estavam ali, com certeza querendo já se deslocar, e Jesus queria conversar com a multidão, se despedir delas, saber como é que elas estavam, as suas necessidades. E Jesus ficou ali tem determinado momento, depois foi orar, e quando ele retornou, que viu que o barco já estava longe, com certeza barco a remo, ou pode ser a vela também, não sei, né? E Jesus, andando sobre as águas, conseguiu alcançar o barco. Interessante, né, irmão? Jesus andando sobre as águas. E Pedro, achando que fosse um fantasma, Pedro, não só Pedro, mas todos os discípulos, ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Mas Jesus, como demonstrou que era ele, Pedro pede para ir até Jesus, andando sobre as águas. Andando sobre as águas, e Jesus chama ele para ele ir. Mas vocês observem que ele, até então, quando Jesus manda ele ir, ele vai com aquela coragem e vai. Mas num determinado percurso, o vento bate. E a palavra fala também no início que o vento era contrário. Por isso que também os discípulos não estavam conseguindo imprimir nenhuma velocidade, inclusive que Jesus consegue alcançá-los. E quando o vento bate ali, quando Pedro desce da barca, bate aquele medo. E aí Pedro começa a afundar. E o que acontece comumente na nossa vida, meu irmão? O Senhor quer mostrar essa passagem para mostrar para cada um de nós que o único quem deve clamar, assim como Pedro fez, é o Senhor Jesus. E Pedro grita: "Senhor, salva-me." E a palavra fala que Jesus prontamente, quando ele grita "salva-me", o Senhor prontamente: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidais?" Então o Senhor quer dizer para cada um de nós: por que tu duvidas? Se eu tenho obras maravilhosas para fazer na sua vida,
financeira, sentimental, espiritual. Abaixo que você acredite. Então que nós possamos a cada dia acreditar, assim como os discípulos, apesar de ter um momento de altos e baixos, nossa vida também é vida de altos e baixos, a nossa vida também passando por momentos difíceis, de dificuldade, mas nós conseguimos vencer porque temos um Deus todo-poderoso, um Deus forte, um Deus fiel. Então que você também tenha essa certeza que o Senhor está contigo e tenha fé, que a fé é importante para aqueles que caminham com o Senhor. Deus possa estar abençoando cada um de nós, em nome de Jesus, amém.